A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Eu peço aos amados irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 16 até o 19, onde iremos meditar um pouco na palavra de Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 16 ao 19. A palavra de Deus nos diz, nesse texto do verso 19: estremeci por dentro quando ouvi isto, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutíveis, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como das corças, como da corça, para que eu possa andar em lugares altos ou altaneiros. Amém? Esse é o texto que nós iremos meditar. A base da nossa mensagem está no verso 19, tá bom? Então deixe sua Bíblia aberta aí, nós vamos orar mais um pouquinho, pedindo ao Pai do céu que nos ilumine, nos inspire, nos capacite a pregar a sua palavra nessa noite, e que a fé venha pelo ouvir, e ouvir a palavra dele, que essa palavra que vai ser pregada estimule, gere, desenvolva, faça crescer a nossa fé, e que nós possamos sair daqui nessa noite, no início dessa semana, mais confiante em Deus, com mais esperança, né? Com mais graça na nossa vida. Amado e querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em tua casa de oração, te invocando, te adorando, te louvando e te glorificando. Obrigado pela vida destes amados irmãos e irmãs que aqui estão presentes e os que estão presentes virtualmente. Que o Senhor possa alcançar as nossas vidas, abençoando o nosso corpo, alma e espírito, todo o nosso ser e toda a nossa maneira de viver. Que o Senhor nos transforme, nos ajude e nos abençoe. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, e nos dê uma palavra de fé, de esperança, de amor, de libertação e de transformação. Fica conosco desde agora e para todo sempre. Nós te agradecemos e te rogamos juntamente o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite, em mais um culto de adoração a Deus, nesse início de semana. Já estamos iniciando a semana e não tem melhor jeito de encerrar a semana na presença de Deus e iniciar a semana na presença de Deus. Amém? Então nós estamos aqui para adorá-lo. O tema hoje é bem simples: pés como os da corça. Pés como os da corça. Irmãos, quando a gente lê esse texto, nós nos lembramos sempre da região de Israel, da geografia da Palestina, né? A Palestina, ela é uma mistura de campos verdejantes, montanhas, desertos, vales. Ela tem uma geografia muito acidentada e às vezes até crítica. Mas é uma terra ali naquela região muito abençoada. E lá, naquela região, existe uma espécie de corça da montanha. E lá também existe uma espécie de leão ou de fera que caça essa
Córaça, né? E interessante que nós podemos imaginar mais ou menos assim. Era um dia quente do verão em Israel. O ar estava pesado, o tempo estava cheio de mormaço. Na montanha se vê uma córaça descendo vagarosamente e vigilantemente para beber água num riacho que estava à beira da montanha, ou no vale lá embaixo. Ela vem descendo calmamente, passa por um trecho de floresta e chega até esse riacho para beber. E ali ela baixa-se e começa a beber a água, pois estava com muito calor e muito ofegante pelo esforço de descer a montanha até o riacho. E quando ela está ali bebendo, ela percebe que uma fera está de butuca, olhando ela, vigiando ela, e já vinha acompanhando a córaça desde o momento em que ela decidiu descer em direção ao riacho, lá debaixo do monte, lá perto do riacho, e ficou acompanhando ela de longe. E a córaça chegou, baixou-se, bebeu água, e no momento em que ela baixava a cabeça para beber água, a fera ia se aproximando, preparando o bote para atacá-la e devorá-la. Mas aí, num determinado momento, a córaça se apercebe, né, que o perigo se avizinhava e olhou para a fera. E a fera, percebendo que a coça, né, prestou atenção na presença dela, não teve outra alternativa a não ser preparar-se para o ataque e pular em cima do animal. E assim a fera fez, se preparou e pulou em direção à córaça. Mas a córaça, rapidamente percebendo que corria perigo, ela rapidamente se preparou para voltar para as montanhas, da onde ela veio, porque lá era a segurança dela. E a fera assim deu bote. E quando ela deu bote, a córaça, que é um animal ágil, um animal veloz, deu um salto e se livrou da fera por um momento assim de um salto milagroso. E a fera, não desistindo de perder a sua presa, correu atrás dela e ela imediatamente pegou o rumo das montanhas. E quando ela chegou no pé da montanha, que começou a subir, a fera foi atrás dela. Mas a coça, muito ágil, começou a pular de uma pedra para outra, e a fera, vendo que não alcançaria, desistiu, por causa da agilidade da córaça em pular sobre as predas das montanhas, porque ali era o território que ela vivia, o território que ela conhecia, o território que ela sobrevivia e tinha segurança. A fera então desistiu e ficou olhando a córaça subindo o resto da montanha até o pico. E lá de cima a córaça olhou para a fera, e a fera olhou para ela, e a fera desistiu e foi embora. E aquela córaça que passou por aquele momento de estresse, em beber aquela água, que quase perdeu a vida, pela sua agilidade, pela sua força, ela conseguiu subir a montanha. E lá no alto da montanha, ao invés de ela sentir calor, ela sentiu uma brisa refrescante. E aí, o profeta, que era também cantor, que era também músico, ele fez uma música, né, para Deus, se comparando a uma córaça. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, o pano de fundo do livro de Abacuque, nos conta que Abacuque era um profeta lá na região de Israel, no reino de Judá, e ele já tinha um ministério há bastante anos, falando para o povo de Judá. E o contexto histórico diz que Abacuque viveu num tempo crítico da fé e da nação de Israel. Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, havia se voltado para os ídolos, havia se voltado em rebelião contra Deus e a quebra dos seus mandamentos,
A nação estava mergulhada na idolatria, na rebeldia e na heresia. E como punição, Deus determinou que ele iria levantar a nação, o império babilônico, para punir Israel por causa dos seus pecados. E assim o profeta, ele começou a orar a Deus, porque ele se sentia incomodado, se sentia mal de ver tanta maldade e perversidade na terra. E ele foi orar a Deus. E Deus revelou a ele o que iria fazer. Deus disse para ele: olha, essa maldade não ficará impune. Eu levantarei Nabucodonosor e os caldeus, e eles virão e punirão a nação de Israel e levarão vocês para o cativeiro. E Abacuque, então, se espantou com a resposta de Deus. Ele disse: mas como pode, Deus, tu sendo justo, tu que não pode contemplar o pecado, levantar uma nação extremamente ímpia para punir Israel, que é o teu povo? Né? É como se ele estivesse falando assim: eu sei que o povo não está andando na tua vontade, eu sei que muitos estão transgredindo, mas nós somos menos pecadores do que os caldeus, nós somos menos ímpios do que os caldeus. E aí Deus vai levantar essa nação que nós temos ouvido, que tem invadido povos, tem arrebentado com todo mundo, levado cativo para a Babilônia. É essas pessoas que tu vai levantar? Deus disse para ele: sim, é esses que eu vou levantar. É esses que serão a minha espada e o meu chicote para punir o meu povo, para punir vocês pela maldade que vocês estão fazendo diante da minha face. Porque o babilônio peca porque é ignorante, mas vocês pecam porque são rebeldes. Há uma diferença muito grande nisso. Eles pecam porque eles não têm a luz, o conhecimento, a palavra, os profetas, a revelação, as dádivas e o Deus que vocês têm, que sou eu, eles não têm. Então vocês deveriam andar na minha luz e fazer a minha vontade, mas ao contrário, vocês pecam e fazem a sua própria vontade, sabendo que vocês fizeram um pacto comigo de andar segundo os meus mandamentos, e vocês os desobedecem deliberadamente. Por isso, eu vou usar uma nação ímpia para punir vocês. Aí o profeta entrou numa crise total. Ele ficou chocado. Ele ficou abismado com a resposta de Deus. E aí o livro transcorre. Deus fala, explica, mostra os motivos, dá as razões. E quando chega no capítulo 3, Abacuque entende o que Deus iria fazer. Abacuque compreende a obra que Deus iria realizar. E aí ele compõe, como um bom cantor, como um bom músico, alguns até acham que ele era levita. Ele compõe essa música, esse cântico, que é o capítulo 3. O capítulo 3 é um cântico em forma de oração e adoração. E aí ele termina o capítulo falando no verso 19, dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como a corça. E aí é da onde nós iremos tirar a lição. Veja mesmo, talvez você se sinta como a corça da nossa história, perseguida, encurralada. Que fazer para não ser vítima da fera da tristeza, do desânimo, do desespero? É isso que o livro do profeta Abacuque nos ensina. Como não sucumbir às pressões do caos, que são como algozes ao nosso encalço, e nos fustiga, tentando nos tragar. Veja, dessa marcante ilustração de Abacuque sobre a bênção divina na vida dos filhos de Deus durante a aflição, podemos obter maravilhosas lições para a nossa vida de como escapar da fera que nos espreita e nos refugiar nos montes para glorificar a Deus. Quando nós estudamos a passagem, qual é a mensagem que Abacuque 3,19 nos traz? Um comentarista bíblico, ele diz o seguinte:
A mensagem da passagem de Abacuque é rica e extremamente edificante. É uma mensagem de esperança no meio da adversidade, da vitória da fé sobre os caos instalados. Veja, Abacuque estava vivendo numa sociedade, numa igreja e no meio de um povo que estava prostrado diante dos ídolos, estava debaixo do comando dos demônios, estava totalmente derrotado pelos seus próprios pecados. Era um povo que já não adorava mais a Deus, não obedecia a Deus. Quando Deus mandava um profeta, eles tinham prazer em escarnecer e matar. Quando Deus mandava uma mensagem escrita, eles queimavam a palavra de Deus, como o rei daquela época fez. Quando Deus usou Jeremias e mandou um rolo da sua palavra para o rei, e o rei mandou queimar. Então Abacuque estava no meio de uma nação totalmente desviada. Mas ele ainda estava ali, na integridade da sua fé. Ele ainda estava ali obedecendo a Deus. É como se você congregasse numa igreja de 500 pessoas, há 40 anos, aí de repente você chega num culto e você procura o músico, o pastor, o diácono, o presbítero, aquele irmão mais chegado, aquela irmã mais chegada, né? Aquele pessoal que veio para a igreja, você era pequenininho, você cresceu, aí de repente você chega, olha assim, só tem meia dúzia, e você pergunta, mas foi o que aconteceu? Aí alguém diz assim, rapaz, todo mundo se desviou, só sobrou nós. E aí? Era assim que Abacuque estava se sentindo. E aí, o autor, o comentarista diz assim, é uma mensagem de esperança em meio à adversidade, de vitória da fé sobre o caos instalado. Ele diz assim, a coça é veloz e não pisa em falso. Por isso escapa rapidamente do perseguidor. O quadro é de alguém supremamente confiante em aquele que leva o seu povo a passar por provações e é fiel e fornecerá em cada provação um caminho de escape para que o povo seja capaz de enfrentar a fera, fugir para a montanha, chegar ao pico e glorificar aquele que é o libertador de Israel, que é o Senhor dos Exércitos. Então, o autor diz que a mensagem transmite isso para nós. Então, vamos tirar algumas lições. A primeira lição que tiramos desse texto, Abacuque 3,19, é que a fé em Deus pode até não nos livrar do caos, mas, sem dúvida, nos livrará no caos. Pastor, explica isso. O senhor está filosofando hoje? O senhor veio aqui para complicar. Explica esse negócio. Preste atenção. A verdadeira fé em Deus pode não evitar que passemos pelo deserto, mas providenciará durante a nossa passagem o maná que nos alimentará. A fé verdadeira pode até não nos livrar da sede, mas na caminhada do deserto, por meio dessa fé, Deus proverá a água jorrando da rocha e nós glorificaremos o seu nome. A verdadeira fé pode até não nos livrar de ir para a fornalha de fogo, mas é lá na fornalha de fogo que Deus não deixará que o fogo nos queime, porque o seu anjo estará ao nosso redor, e no final de tudo, todos irão, só o Senhor é Deus, aleluia. Isso é a fé que Abacuque está nos transmitindo. Ela pode até não nos impedir que sejamos jogados na cova dos leões, mas o Deus da fé verdadeira certamente fechará a boca dos leões. A verdadeira fé pode até não impedir que os inimigos e problemas se apresentem em nosso caminho, mas nos fortalecerá, fazendo com que escapemos das garras da fera. Disse Jesus, no mundo vocês terão aflições. Foi Jesus que disse, não foi o pastor Zé.
Não foi o pastor Rivaldo que disse. Foi o próprio Jesus. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflição. A fé faz com que superemos o caos como uma corça que escapa para o monte e deixa a fera que o ataca para trás. Veja, Jesus não terminou a frase apenas aí: no mundo tereis aflição. Mas ele conclui a frase dizendo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós podemos ser, pela fé, vencedores nele e por eles, que é o autor e consumador da fé. Meu irmão, se sua fé está fraca, está pequena, olha quantas vezes na caminhada da fé cristã, desde 1982, a minha fé, mirrou, quase acabou. Sabe aquele fogo que está quase apagando e você está ali soprando para ele não apagar, para não morrer? Quantas vezes aconteceu isso comigo? Mas quando isso acontecer, dobre o seu joelho e peça àquele que é o autor e consumador da tua fé, para meter nessa fagulhazinha que está apagando azeite do Espírito, e a tua fé vai acender maravilhosamente, e você vai ser mais do que vencedor para a glória de Deus. Então a primeira lição que nós tiramos daqui é que não dá para saltar como a corça sem fé, sem confiança em Deus. Então essa é a primeira lição que nós temos que acreditar. Dele vem a nossa força e nele está a nossa vitória. O escape para o alto, segunda lição. A segunda lição é que o escape não está em atravessar o rio em que você bebeu água ou correr para a floresta. O escape está em ir para as montanhas, lá para o alto. Se você quer sobreviver ao caos, deve buscar o alto, olhar para cima, porque o socorro e a vitória não vêm do vale nem das florestas, mas o socorro vem do alto. A segurança está lá em cima, está lá na montanha. Não é à toa que o salmista diz que devemos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91, verso 1. No Salmo 121, o salmista diz que o nosso socorro vem lá de cima, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é isso que ele diz? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem nos guarda, e nos guarda em alto retiro. Salmo 91, 14, o salmista continua nos falando: pois quão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele, esse crente que se refugia em mim, me conhece e conhece o meu nome. Então a segunda lição que a corça nos ensina é que o escape não está no ribeiro, não está na floresta, mas está na montanha. Está em correr, fugir para a montanha, né? Que é ali o lugar de refúgio, e se refugiar. E isso nos mostra que o nosso refúgio está em Deus. Deus é a nossa torre forte. Deus é a nossa caverna de adulão. Deus é o nosso esconderijo. Deus é aquele que nos cobre com as suas santas mãos e nos guarda e nos livra de todo mal. Então a segunda lição está em escapar para o alto. Não confiar no riacho, nem na floresta, mas ir para as montanhas, e ali, por força e agilidade dada para Deus, dada por Deus, pular de pedra em pedra, mostrar a habilidade, a força, a capacidade dada por Deus, e a fera desistirá, e você chegará ao pico do monte e glorificará o nome do Senhor. Então a segunda lição aqui é claríssima. Qual a terceira lição que nós tiramos do tema, né? Os pés como da corça?
A terceira lição é que Deus, preste bem atenção, a terceira lição é que Deus nos quer levar a nos dar experiências profundas, extraordinárias, tremendas e inesquecíveis com Ele. É nos momentos de provação, irmãos, que Deus se revela grande, maravilhoso, tremendo, provedor, protetor, livrador, curador, abençoador, salvador. Olha, a gente podia ficar falando a noite todinha aqui e não ia acabar, não. Foi no momento em que Daniel foi jogado na cova do leão. Deus não podia ter se manifestado antes, né? Daniel estava lá, né? Quando aqueles caras lá acusaram Daniel, Deus podia ter mandado um anjo. Olha, acaba com aquela palhaçada lá, com aqueles bandos de fofoqueiros, estão se levantando contra o meu servo Daniel. Dá uma espadada em todo mundo, acaba com todo mundo. Não, aí o que é que Deus faz, né? Deus permite Daniel passar por todo aquele drama, né? Aí Daniel é jogado lá na cova dos leões, mas confiante em Deus. Ele não podia ter livrado para ele não ir lá, ou não? Ele não tem poder para fazer isso ou não? Tem. Mas ele permitiu Daniel ir lá para a cova dos leões para fechar a boca do leão espiritual, que era o capeta que havia armado tudo aquilo para Daniel, e o nome de Deus ser escandalizado. Deus não fechou a boca só do leão que estava devorando Daniel, irmão. Deus fechou também a boca do inimigo. E exaltou o nome dele. Então veja, Deus pode nos livrar do mal e no mal. Quantas vezes nós oramos, Senhor, não deixa eu passar pelo vale da sombra e da morte. Eu já vi muito crente orando dessa forma. E quem é que não ora? Eu oro também. Quem é que quer passar por um lugar desse, irmão? Vale da sombra e da morte. Quem já passou lá, sabe como é que é. Eu já passei. Fiquei 45 dias nele. Na UTI, entubado, com 2% de vida, respirando em aparelhos. Toda noite o médico passava lá, eu acho que para o urubu cevar, como dizia meu irmão, né? Vai morrer mesmo, né? Então, você ouviu, né, pastor? Toda noite falaram para minha esposa, já prepare o caixão, que a qualquer hora venha buscar o corpo. Eu estava lá no vale da sombra e da morte. Quem é que quer passar por um negócio daquele em sã consciência? Ninguém. A gente ora todos os dias, Senhor, livra-me do mal. Mas Deus, Ele livra do mal e Ele livra do mal porque Ele é Deus, Ele é poderoso, aleluia. Ele é Senhor da história e das nossas vidas. E foi lá, no vale da sombra e da morte, quando eu estava lá, que Ele me deu livramento. Quando os médicos disseram, não vai voltar para casa, prepara o caixão, vai morrer. Se sair daqui não vai falar, não vai andar, não vai cantar, vai vegetar em cima de uma cama até morrer. E essa história eu estou cantando há 23 anos, porque o Senhor passou comigo no vale. Ele estava lá, aleluia, para glorificar o nome dele, irmãos. Então, nós temos que crer, e de todo o coração. E Abacuque, ele nos ensina isso. É nesses momentos difíceis que a gente olha assim, onde é que está Deus? Que a gente olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. Igual Israel lá, né? Saiu do Egito, o povo tudo glorificando, né? Maleta nas costas, estamos libertos. Eita, Faraó ficou para trás, né? Miriam pegou um tambor, né? Tocou o pandeiro lá, foi festa, foi música, né? Eu fico pensando, né, Anderson? Povão lá, os levitas, né? O barulho que não fizeram, né? Se ouvia de longe a festa. Aí quando eles estavam rumando, né? Chegaram diante do mar vermelho, né? Aí alguém disse assim, rapaz, o caldo entortou de novo. Rapaz, está vindo o Faraó aí atrás. E ele está vindo com todos os seus cavaleiros. Essa expressão, vir com todos os cavaleiros, quer dizer que ele veio com força total. Olha, total. O Faraó disse, prepara os melhores guerreiros. Vamos arrebentar e trazer esses judeus de volta. Aí, está lá os coitadinhos, né? Não tinha espada, não tinha canhão, não tinha cavalaria, não tinha nada. Bando de escravo. Dizem os historiadores e os arqueólogos, uma multidão de quase 2 milhões de pessoas. Tudo ali, parado na frente do mar, pobres, né? Só tinha
O que os egípcios deram para ele, eles estão lá encurralados. Encurralado. Olha para trás, Faraó vindo. Eu acho que deviam ver a poeira de longe, né? Um deserto, né? Um exército vindo, né? A poeira de longe, né? Aí olhava para um outro lado, montanhas. Não dá para correr todo mundo para lá. Porque tinha muitos idosos, animais, mulheres, crianças. Não dá para correr. Olhava para frente o mar. Aí, meu irmão, sobrou para quem? Sobrou para quem? Para Moisés. Aí alguns já começaram, né? Não tinha sepulcro no Egito para a gente morrer e ser enterrado lá. Tu nos trouxesse aqui para morrer. Aí o que Moisés faz? Moisés não reúne uma comissão. Moisés não chama os melhores homens de Israel para formar um exército de última hora. A Bíblia diz que Moisés foi consultar ao Senhor. E qual é a lição que fica? Na hora em que você estiver num beco sem saída, fale com um grande engenheiro do universo, que ele sabe onde está a porta e o portão. Né? Ele foi falar com o Senhor. Aí o Senhor disse para ele: Moisés, vem cá. Fica imaginando, né? Vem cá, mas vem cá. Né? Fica. Tem o que na mão? Senhor, eu tenho um cajado. Pronto. Fosse pastor Rivaldo, dizendo: Senhor, eu só tenho um pé, né? E se eu fosse pegar um cajado, eu ia pegar de cipó de goiaba, bom, firme. Senhor, eu só tenho um cipó de goiaba aqui na mão. Não dá para fazer nada. Aí o Senhor disse para ele: pegue o cajado e toque no mar. E ele foi e tocou no mar. E aí o Senhor dos Exércitos entrou em cena. Aí Deus faz com que a coluna saia da frente de Israel e vá para trás dele, para fazer divisão entre Faraó e o povo de Israel. Olha a estratégia do grande general. Aí foi lá, né? Aí Deus manda um vento que soprou a noite todinha. Lá na hebraico está o Ruach Yavé, o Espírito de Deus soprou. E o mar abriu. E de manhã cedinho, quando estava amanhecendo o dia, o leito do mar estava seco para Israel passar. Aí Deus disse para Moisés: avante, Moisés, com o meu povo. E o povo começou a marchar, passar, andar, a pé enxuto no mar. E a coluna está lá, impedindo o Faraó. Quando o povo estava numa distância boa, a coluna sai do meio e vai para frente de novo. Aí o Faraó disse: não, agora o Deus dele deu uma chance para nós vamos pegar eles no meio do mar mesmo. Aí mandou todo mundo para lá. Aí o que é que acontece quando chega dentro do mar? O chão que estava firme para o judeu pisar, estava o quê? Mole, cheio de areia, como se fosse aquele barro brabo, quando a gente bate em cima não consegue sair. A roda dos carros de Faraó começou a quebrar, os carros começaram a se desmoronar, e quando Israel atravessou, Deus ordena, Moisés fala, o mar se fecha, Faraó e seu exército é destruído, e o povo canta: só o Senhor é Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus do livramento. Por isso que Ele é chamado do Deus do impossível. A Bíblia nos conta essas histórias para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Qual é a quarta lição que nós tiramos do verso 19? A quarta lição é que quanto mais alto for o lugar aonde tenham que subir para escapar do perigo e da fera, mais capacitação e fortalecimento eu receberei do Senhor. É o Senhor que me dará agilidade. É o Senhor que me dará capacidade. É o Senhor que me dará força. É o Senhor que da minha fraqueza, Ele vai tirar força para que o nome dEle seja louvado e seja glorificado. Foi da fraqueza de Ana, uma mulher estéril, que Deus tirou força para ela gerar um filho chamado Samuel e ela cantar em louvor e glorificação a Deus. Foi ou não foi assim? Então Deus é pródigo em fazer isso.
É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá misericórdia. É Ele que nos fortalece. O texto diz que é Ele que faz os nossos pés como o da corça. Olha, é Ele que faz. É Ele que capacita, é Ele que nos ajuda a dar o pulo daqui, o pulo de lá e deixar o inimigo para trás e ele, se cansar de tentar nos pegar, mas a gente não pula, a gente não escapa, a gente não foge pela nossa força e pela nossa capacitação, mas quem nos dá é o Senhor que está conosco, nos abençoando, nos livrando, nos capacitando. Abacuque diz: Adonai Yahvé, o Senhor é a minha força, ele diz. Ele canta ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele bendiz ao Senhor. Veja, nós devemos confiar única e exclusivamente no Senhor. Por isso que quando Pedro estava lá no barco, na tempestade, e ele viu Jesus andando sobre o mar, ele disse: manda-me ir até ti, Senhor. E o Senhor olhou para ele e disse: venha. E enquanto ele olhou para o Senhor, ele andou sobre o mar. A partir do momento que ele tirou o olho do Senhor e começou a olhar para o vento e para as águas batendo rapidamente, ele afundou. Qual é a lição que a Bíblia está nos dando aí? Que na adversidade, quando você estiver no olho do furacão, no meio da tempestade, o inimigo vai fazer qualquer coisa para tirar o teu coração, tirar a tua visão, tirar o teu olhar e a tua fé do Senhor, porque ele sabe que se conseguir isso, você afunda. Por isso que nós devemos estar com nossos olhos fixos no Senhor. O salmista, no Salmo 62, versículo 2, parte B até o 3, ele dá um resumo, ele disse assim: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte, Senhor, contra o meu inimigo. Torre forte é o Senhor, bendito seja o nome dele. A coça fugiu pela sua habilidade e nós escapamos pela habilidade que Deus nos dá, nos fortalecendo. Por isso que Paulo diz em Efésios 6, verso 10, ele diz para a igreja: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmão? Quem é que tem força? Quem é que tem poder? É o Senhor. Quem é que nos fortalece? É o Senhor. E é isso que nós devemos fazer e nos apegar a Ele, nos fortalecer nele e para a glória dele. Amém? E por último, a quinta lição que extraímos desse texto, há outras, mas essas 5 são as fundamentais, diz respeito a como subir e estar seguro. Como nós podemos subir a montanha e estarmos seguros? Basicamente, são 3 coisas que garantem o crente subir: a palavra, a oração e o louvor. Olha que coisa interessante, né? O profeta nos ensina isso claramente. Primeiro, a palavra. Abacuque capítulo 2. Foi o que despertou a fé em Abacuque, o que culminou com seu coração de louvor. Foi buscando a palavra para ter respostas das calamidades que estavam acontecendo no meio de Israel e com a punição que viria, que Abacuque encontrou fé. Por isso que a Bíblia fala assim para nós, ó irmãos e irmãs: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós temos que sempre estar colocando a palavra no coração. Paulo disse aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E quando a palavra habita ricamente em nós, o que é que ela provoca? Louvor, adoração, glorificação, fé, temor, esperança.
consolo no choro, alívio na dor, amparo no desespero. A palavra nos traz tudo isso quando nós colocamos a palavra de Deus em nosso coração. A nossa fé tem que ser alimentada pela palavra. Então, coloque a palavra como prioridade para o teu coração. Coloca a palavra ouvindo louvores, ouvindo boas pregações, e lendo bons livros, lendo a Bíblia principalmente, né? Enfim, encha a sua mente, o seu coração da palavra. Eu vi um pastor um dia desse pregando, achei interessante, ele falando sobre os crentes que, né? Ele é da Assembleia de Deus, e ele disse assim, eu admiro os crentes que não vêm para a escola dominical, passa a semana toda o diabo entulhando coisa ruim no coração dele. Aí o único dia que ele tem de vir para a igreja, passar um dia na presença de Deus, vir na escola dominical e à noite vir no culto, para o Espírito Santo tirar o entulho, ele não vem. Aí o diabo fecha o caixão, sela, e ele vai, já era. E não é assim, irmão? Por que tanto crente tem naufragado na fé? Por quê? Porque não está alicerçado na palavra. Tem gente aí alicerçada em visão, revelação, não sou nada contra, creio, recebo, né? Acredito mesmo em revelação, visão, profecia, língua, interpretação, dom de cura. Acredito mesmo, isso aí, de coração. Mas a nossa fé não pode estar alicerçada só nisso. A fé tem que estar alicerçada na palavra, porque a palavra é que vai dizer se o louvor que estamos cantando Deus está recebendo, se a oração que estamos orando está de acordo com o que Deus quer. É a palavra que vai dizer se a profecia que foi dada é de Deus ou não. Então a palavra é tudo. É tudo. E nós devemos estar com a mente cheia da palavra. Você sabia que um dos lugares aonde tem o maior índice de crentes que decoraram a Bíblia toda, sabe qual é o maior lugar? O lugar que tem o maior índice, um dos maiores, está entre assim, os 5 maiores no mundo, assim, em que os crentes decoram a Bíblia, mas decora mesmo, tem que decorar, não tem outra saída. Você sabe qual é? Tem 5, você pode até chutar aí, eu vou falar de um, porque esse eu achei assim, interessante. Sabe qual é? Coreia do Norte. Essa é terrível. E olha a história que eu vi lá. Os crentes lá, sabe o que eles fazem? É o seguinte, quando eles conseguem uma Bíblia, olha que coisa interessante, quando eles conseguem uma Bíblia, aí vamos supor, a igreja tem 100 pessoas, eles pegam aquela Bíblia, destaca as folhas e divide para cada pessoa. Aí as pessoas têm que decorar aquela porção que deram. É assim, mais ou menos, é uma ilustração, né? O cidadão que estava contando, ele disse assim, mais ou menos assim. Aí de 15 em 15 dias, vamos supor, eles se encontram numa caverna. Aí se encontra eu, pastor Zé, o Anderson, né, a Jacira, né? E todos nós estamos aqui. Aí a gente se encontra. Aí o que acontece? A porção que o Anderson decorou, ele passa para mim e a minha eu passo para ele. E assim eles conseguem decorar a Bíblia, porque lá, se for pego com uma Bíblia, ou é morte ou é prisão perpétua. Esses dias correu aí nas redes sociais, eu não duvido não. Pegaram lá uma família com uma Bíblia e condenaram uma criança com menos de 5 anos à prisão perpétua. Há denúncias gravíssimas na ONU que na China está acontecendo coisa semelhante. E para piorar, o governo chinês está prendendo cristãos e esses cristãos estão sendo mutilados. Os rins estão sendo extraídos sem permissão deles. Há um tremendo tráfico de órgão. Na China, a querida China. A Chininha. Que o povo lá não tem culpa. O
povo lá vive debaixo de uma ditadura diabólica. Então, irmãos, a palavra... E aqui nós temos toda a liberdade, né? Toda a liberdade. Você chega ali na Conde Sazeda, Bíblia... Eu já vi Bíblia lá uma época, R$ 1,99. O cara comprar, tem Bíblia roxa, amarela, Bíblia do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, tem Bíblia de tudo, né? Bíblia letra gigante, hiper gigante, né? Eu vi um dia desse uma Bíblia que eu digo, rapaz, eu estou precisando fazer uma cirurgia de catarata. Eu disse, com essa aí eu nem preciso fazer, que a letra está boa demais. Então, irmão, aproveitemos, amém? Então, por que Abacuque cantou? Por que Abacuque saltou? Porque a palavra era o alicerce da vida dele. Segundo, a oração. Era outra marca do profeta. A oração foi o expediente do profeta, tanto no momento da dúvida, você vê isso no capítulo 2, verso 1, como no momento de certeza, no capítulo 3. Mas antes de chegar no capítulo 3, a oração do capítulo 2 foi de muita dúvida, de muita dor, de muita desconfiança. Mas não é porque ele estava no momento, numa crise de incredulidade, que ele deixou de orar. A história cristã tem provado que os maiores milagres são em momentos em que cristãos oraram totalmente sem esperança. E Deus os ouviu. E Deus os escutou. Teve aqueles que oraram no auge da fé? Teve. Deus operou? Operou. Mas a história também está cheia de gente que orou lá desanimado, chegou lá e falou assim, Senhor, estou sem vontade de orar, estou sem força, estou desconfiado, estou duvidoso, mas me ajuda. E Deus ajudou. Porque Paulo disse que Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. E por último, vem o louvor. Por sua vez, é uma consequência dos dois primeiros. E também caracteriza o estar nas alturas em segurança com Deus. Lembra que a coça chegou lá no pico? Lembra que ela saltou, pulou e escapou? E o que foi que ela sentiu lá em cima da montanha? Alívio, brisa. Ela viu o inimigo desistir e ir embora, e ela sair com vitória. Então, meu irmão, minha irmã, que você e eu, e nós, e os que nos vê, que nos ouve, possa saltar como as coças. Que Deus nos conceda força no dia da aflição, no dia da angústia, no dia em que o inimigo estiver preparando bote para nos matar, para nos destruir. Que Deus faça os nossos pés como da corça. E que nós consigamos fugir, não para a floresta, mas para aquele que é a nossa rocha, aquele que é a nossa montanha, aquele que é o nosso abrigo, aquele que é o nosso refúgio. E ainda que na carreira para escapar da fera, a gente tenha que colocar uma força fora do comum para pular de uma pedra para outra, o Senhor nos dará força, o Senhor nos dará habilidade, o inimigo desistirá, e nós chegaremos ao cume do monte, olharemos para ele, batendo em retirada, nós diremos, só o Senhor é Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé? Se a minha alma tem o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei.
confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, tão grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Glórias ao Senhor. É por isso que nós somos como o monte de Sião, que não se abala. Nós não tememos mais notícias más não trazem temor, porque elas estão já há muito tempo registradas na palavra. Abacuque começa o capítulo 3 do seu livro dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele viu acontecimentos terríveis que aconteceria, e é um capítulo bem escatológico. Ele certamente não sabia em que tempo aquelas questões iriam se cumprir, mas ele chega diante de Deus sabendo que vem aí falta de alimentos, falta de condições básicas de vida, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor
e exultarei no Deus da minha salvação. E é aí que ele fala assim: o Senhor faz com que os meus pés sejam como os da corça. Eu não paro muito com o pé nesse chão, não. Eu pulo. Quem vê a corça, essa corça que desce do monte, andando no meio do capim em direção ao riacho, ela vai pulando, ela vai saltitando, porque ela fica no nível do capim, ela fica com a sua visão ofuscada, assim, prejudicada. Então ela tem que pular e ela vê os predadores, né? Os felinos, como o próprio guepardo, o leopardo, o leão. Mas ela pula e sabe. E nós somos assim. Nós ficamos pouco tempo aqui no chão, aqui, ó. Esse chão aqui não é muita coisa boa, não é nada bom, nada bom. Então, nós andamos altaneiramente. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Ele nos fez isso. E colocamos debaixo da planta dos nossos pés todo principado, toda potestade, sentados com Cristo nas regiões celestes. E é por isso que nós cantamos dessa maneira. Lindo demais, né? Esse cântico é maravilhoso. É para renovar, para carregar as nossas baterias, para que nós tenhamos uma semana na confiança de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vamos orar nesse instante. Se porventura tem alguém que veio desejando receber uma oração com imposição das mãos, necessitando, pode vir para frente, nós vamos orar, aproveitar aqui a presença do pastor Rivaldo, vamos orar. Quando ele diz que ele foi no Vale da Sombra da Morte, eu vi, ele tem um bom tempo da vida dele que ele não participou, ele não vivenciou o tempo. Eu estava do lado dele, quando ele não tinha noção do que era o movimento que estava naquele hospital. E assim é a gente. Todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. Então, existe alguém desejando? Pode vir. Se não, nós vamos orar pedindo ao Senhor a bênção. Pastor Rivaldo, está vindo uma pessoa, a Maristela, e nós vamos orar. E você que está em casa, sinta-se fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Grande Deus, em o nome do Senhor Jesus, acabamos de receber uma palavra que veio do teu coração para o nosso coração. E nós nos sentimos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que todos aqueles que foram alcançados por essa palavra possam mandar embora de suas vidas todo medo, todo temor, todo tremor em relação aos acontecimentos do presente e do futuro. Repreende, Senhor, nesse instante todo medo, em nome de Jesus Cristo. Que todos confiem em Ti e cantem continuamente: eu sei que o meu Redentor vive. Que isso seja o fortalecimento dos teus filhos e das tuas filhas. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu povo se sinta abençoado nesse instante, em o nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos para o nosso momento conclusivo.
nós temos os nossos pedidos de oração. Eu falo nosso porque passam a ser nossos, né? O Kimal Daniel, nosso diretor